Bom, gente, mas aí quando a gente se trata de didática também, que de uma certa forma é a metodologia de ensino de qualquer profissional, seja ele educacional ou não, a gente também está abordando a questão da metodologia de ensino no sentido de que hoje, por exemplo, na atualidade, educadores e pesquisadores, eles defendem o ideal de que a didática ele é um estudo do processo de ensino e aprendizagem que compreende a forma de organização do ensino, o uso da aplicação de técnicas e recursos pedagógicos, controle e a avaliação da aprendizagem, postura do professor e principalmente objetivos políticos pedagógicos e críticos sobre o ensino. Né? O que acontece geralmente é que muitos educadores, infelizmente, acabam por enfatizar somente uma ou duas dessas dimensões, né? Aí complica, né, pessoal? Por quê? Porque para você ser um professor, quando se trata de educação básica, por exemplo, quando você é um professor da educação básica, você tem um acompanhamento sistemático pelo seu supervisor educacional ou pela direção da escola. Quando essa escola não tem um supervisor, aí de uma certa forma você está se reunindo com todos os professores ali presentes, estão discutindo metodologias de ensino, estão relatando essa questão de alunos, professor que atendeu aquela série anterior, que já o professor subsequente está ali, aí vocês, de uma certa forma, em momentos de planejamento, vocês fazem essa articulação de conhecimento, de acompanhamento sistemático com os pais, porque são crianças, mas aí quando se trata de educação, de ensino superior, educação universitária, a gente sabe que a metodologia da maioria das faculdades não tem exatamente essa metodologia de acompanhamento sistemático quinzenal ou mensal ou semestral. Por quê? Porque entende-se que, perante a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, preferencialmente em seu artigo 66, ela relata que o nível de ensino direcionado à educação superior se faz a nível superior e prioritariamente a nível de mestrado e doutorado. Então, segundo esse entendimento principal, que é da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as universidades, ela entende que o professor universitário, ele já está preparado a partir do momento que ele começa a fazer um mestrado ou que se tem um mestrado ou um doutorado. Então, essa metodologia vai ser própria do próprio profissional. Claro que existem as habilidades desse profissional, existe uma série de fatores que contribuem para um bom atendimento a essa demanda, né? E em alguns casos, infelizmente, pelo fato de ser uma universidade, um curso superior, alguns profissionais entendem por eles serem maiores de idade, já sabem o que querem da vida, tá ali porque escolher uma profissão não tem muita atenção sistemática ao ponto de ter um acompanhamento mais consistente, digamos assim, e deixa muito a critério do aluno, né? Mas a gente sabe que qualquer profissional em qualquer área se faz necessário que se tenha um bom atendimento no sentido de sanar as dúvidas desse profissional, que é muito importante. Eles estão ali. Outra coisa, viu, gente? Essa questão dos professores universitários, quando também é iniciante, não é fácil para os próprios profissionais, porque tem muitos que têm o conhecimento científico, mas que não têm o conhecimento prático. Já tem outros que têm o conhecimento prático, mas ainda não tem muita consistência na questão do conhecimento científico. Isso dificulta muito esse feedback entre aluno e professor. É um pouco complexo, né? A gente sabe que a tecnologia está aí, existem muitos alunos que são bastante assíduos, já tem outros que gostam muito de cair de paraquedas nas costas do colega e que se espera muito pelo outro, né? Mas isso é muito relativo, varia de pessoa, de aluno para aluno, né? Considerando o contexto histórico, a didática ela percorreu
percebemos que ela seguiu diferentes rumos de acordo com o modelo econômico do país. As suas transformações, interesses políticos e educacionais, elas influências estrangeiras, modelos de estudos e pesquisa em torno desta área, né? Na corrente tradicional, a didática ela visava um homem passivo, crítico e fiel à religião. Na corrente nova, a didática deveria formar um homem capaz de aprender autonomamente, mas não a pensar e a criticar. Mas isso é muito complexo, essa questão do entendimento de cada um, né? Quando se fala em formação de professores, vem à cabeça primeiro o processo de formação para a docência na educação básica, né? Que é o ensino fundamental e o médio, no caso. Dificilmente a abordagem de formação de professores, ela se estende para formações de professores universitários, com formação específica para o magistério nesse nível, né? Se considera de uma certa forma desnecessária, como eu já falei anteriormente, nessa questão da formação desse profissional se faz, segundo a visão da lei, a nível de mestrado e doutorado. No entanto, uma das críticas mais comuns dirigida aos cursos superiores diz respeito à didática dos professores universitários, né? No sentido de que seria melhor dizer a falta dela, né? Da didática, porque é justamente a metodologia de ensino que se é feito através de uma preparação além do curso superior. Relatos de que professor sabe a matéria, porém não sabe como transmitir ao aluno, de que não sabe como conduzir a aula, não se importa com o aluno, é distante, por vezes arrogante, ou que não se preocupa com a docência, priorizando seus trabalhos de pesquisa, são tão frequentes que parece fazer parte da natureza ou da cultura de qualquer instituição de ensino superior. Eu gostaria de saber de vocês, meus queridos, se vocês concordam nesse sentido. Se quando você fazia a sua faculdade, nós sabemos aqui que existe uma diversidade de profissionais, mas que eu acredito, pelo que foi apresentado para mim, todos têm curso superior, com certeza, senão não estaria no mestrado, né? Apesar de que são profissionais de formações diferenciadas, mas a gente sabe que é necessário, independente de sua formação específica, a gente tem um atendimento por parte dos profissionais. Isso eu achei muito construtivo, porque eu vi que existe uma diversidade de profissões dentro dessa turma de mestrado. Para mim é muito construtivo e significa dizer que vocês de fato gostam de estudar. Eu vejo o quanto vocês se preocupam na questão de formação, né? Essas formações não só do mestrado, mas essas formações no sentido de curso de aperfeiçoamento, porque qualifica muito o aluno. Isso é muito construtivo. Quando você vive constantemente estudando, você vai aprendendo cada vez mais. Isso é muito significativo, né? Vocês enquanto aluno, mas enquanto aos professores, vocês sentem sintonia nesse sentido? Apesar de que, diante de toda essa dificuldade, gente, muitos profissionais, eles estão tendo que se reinventar. No sentido de que, por exemplo, eu estou aqui fazendo esse vídeo aula, para mim não está sendo fácil, viu, meus queridos? Eu não tenho essa cara sisuda como está aparecendo aqui. Eu sou muito interativa, gosto muito de brincar, me interajo bastante com vocês. Procuro sanar todas as dúvidas. Quando não sei, fico de dar a resposta depois, que é praxe de qualquer profissional. Ninguém nasce com o conhecimento formado. Eu estou aqui colocando algum entendimento meu fundamentado com a apostila, porém, como eu estou ministrando essa aula para uma diversidade de alunos, de origens diferenciadas, de formações diferentes, de profissões diferentes, de exercícios de profissões e de realidades parecidas, mas que não são iguais. Então, quando eu falo para todos vocês, cada um de vocês estão tendo um entendimento diferenciado, e eu queria ressaltar para vocês que não está sendo fácil para mim. Por quê? Porque eu estou aqui sozinha, falando sozinha, sem nenhum feedback, sem nenhuma interação, sem nenhuma exposição de exemplos das ações de vocês enquanto profissionais para comigo. Então, eu só estou depositando
o meu entendimento fundamentado em uma apostila, né, gente? O bom seria mesmo esse feedback, né? Mas como eu já falei, diante das circunstâncias não está sendo possível e a gente está fazendo o que pode. Rogo a Deus para que o mês que entra nós possamos ter de fato essa sintonia humana e interativa entre os seres, né? Não sei se vai ser possível, mas seria muito bom, porque nós teríamos a oportunidade de nos conhecermos e ainda de trocarmos mais experiência. Pois bem, ao mesmo tempo amplia-se cada vez mais a exigência de que os professores universitários eles obtenham os títulos de mestre ou doutor. No entanto, é questionável se essa titulação, de modo como vem sendo realizada, possa contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade da didática do ensino superior. No meu entendimento enquanto profissional, professora e pedagoga, eu acredito que contribui bastante em todos os aspectos, viu, pessoal? É muito bom estudar, é muito bom se aperfeiçoar, é muito bom você se qualificar profissionalmente, porque você tem muitas vantagens em todos os aspectos, meus queridos. Por quê? Quando a gente está numa sala de aula estudando ou ensinando e trocando experiências, é produtivo porque naquela proporção que a gente está ali, naquela mesa redonda, trocando experiência, a gente está depositando e também a gente está absorvendo. Isso é construtivo porque, além daqueles exemplos de experiências vivenciadas pelo seu colega, você de uma certa forma vai analisando as situações e vai se aperfeiçoando cada vez mais para quando você for aplicar a sua metodologia de ensino ou lidar com determinadas realidades, de uma certa forma você já tem uma bagagem, né? Não só da experiência vivenciada enquanto profissionalmente, mas da experiência vivenciada enquanto coleguismo e interação entre os colegas, né? Os programas de pós-graduação, de maneira geral, eles tendem a priorizar em suas atividades a condução de pesquisa, tornando-se responsáveis, porque de uma certa forma você está aí, você está pesquisando. Eu passei a metodologia, pedi para que vocês fizessem a leitura e para quem gosta de ler, para quem gosta de se aperfeiçoar, vai ler, vai investigar, vai buscar outras fontes, essa apostila que eu coloquei para vocês estudarem e coloquei uns textos de artigos como subsídios para vocês procurarem entender se existe uma relação, se diante de todos os artigos, eles, de uma certa forma, eles têm o mesmo entendimento, né? Assim, gente. Então, é responsável, mesmo que não intencionalmente, por reproduzir e perpetuar a crença de que, para ser professor, basta conhecer ao fundo determinado conteúdo, ou no caso específico do ensino superior, ser um bom pesquisador. Claro, isso é o entendimento de alguns, mas a gente sabe que a gente tem que se aprofundar. E o primeiro passo, para que nós possamos nos aprofundar mais, é importante que você goste do que você faz, é importante que você tenha foco, determinação e objetivo. Atender a sua clientela como ela merece e respeitar, né? Porque quando a gente respeita o outro, em qualquer sentido que seja, e principalmente quando o outro está na condição de aprendiz, e que você tem a oportunidade de abordar o seu conhecimento fundamentado em pesquisa, claro, né? É importante que exista esse feedback para você poder ofertar uma melhor qualidade de ensino e, consequentemente, uma qualidade de aprendizagem.